Então vamos começar então, né? O barroco no Brasil, como eu falei para vocês, nós temos uma característica muito diferente porque é um Brasil, mas com vários barrocos. E isso foi uma característica, né, praticamente do mundo todo, porque cada país teve a sua característica diferente sobre o barroco. Só que nós vamos entender esse barroco no Brasil também como o contexto histórico, né, desse barroco. Né? Aqui nós temos um exemplo, se eu não me engano, essa aqui é uma igreja, a igrejinha de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que se encontra em Mariana. Tá? Eu tive a oportunidade, porque eu sou muito apaixonado pelo barroco, então eu viajei, né, quando o Dimas fazia essas viagens para Ouro Preto, numa das excursões, e eu acabei indo, né, numa dessas viagens, então eu fui conhecer Mariana, Ouro Preto, porque eu acho que é realmente de uma riqueza fora do comum o barroco no Brasil. Tá? Principalmente em Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, essas cidades históricas mineiras. Então o barroco ele desenvolve a partir do século XVIII, né, até o início do século XIX, né, só que esse estilo na Europa ele já não existia mais, já estavam vivendo um outro período na Europa, mas chegou no Brasil de uma forma muito tardia, né, o barroco, vamos assim dizer, tá? Mas qual que era o contexto histórico disso? Aqui do lado a gente tem uma imagem, né, de Paraty, no Rio de Janeiro, que também tem as suas tendências barrocas, uma cidade maravilhosa, que ó, tem uma poesia latejante. Quando ou quem já foi ou quem tiver a oportunidade de um dia visitar Paraty, aproveitem que é um lugar maravilhoso. Primeiro a gente sabe que quando os jesuítas vieram para o Brasil, eles vieram, né, para evangelizar, né, esse povo que estava aqui, principalmente os índios, né, porque na verdade eles queriam impor, né, a religiosidade que existia já ali em Portugal. Então eles queriam também colocar aquilo que eles acreditavam nesse novo mundo, nessa nova terra. Então os missionários jesuítas foram o que realmente trouxeram, né, o início, vamos assim dizer, dessa ideologia barroca no Brasil, né, porque eles queriam então catequizar, né, essa cultura indígena, trazer uma cultura, catequizar os índios, né, tudo dentro aí da questão da colonização portuguesa. Dentro do barroco no Brasil, nós temos uma associação muito forte entre a igreja e o Estado. Né? Não existia uma separação. Já desde o início da nossa colonização, ali existia um legado, vamos dizer assim, uma cordão, né? Uma junção entre a igreja e o Estado. Tá? O que nós temos então? Uma arte sacra muito forte, né? Por que arte sacra? Porque é uma arte sagrada, o barroco no Brasil se voltou completamente para a questão da religião católica, né? E isso então levou para essa construção de grandes igrejas, também de grandes palácios, tá? De grandes conventos nesse período. Por quê? Porque era a maneira que eles encontravam de colocar em evidência e fazer com que o povo entendesse, fosse catequizado da doutrina católica, né? De toda essa doutrina católica que já era vivida muito fortemente, né, pelos europeus. E que isso fosse colocado tanto nos índios quanto nos outros povos que chegavam, como os negros, que acabou vindo depois. Né? E isso o que acontece? Eles então criam o quê? Trazer com que a confirmação da fé acontecesse a partir daí. Né? Que alguém tem alguma pergunta? Não? Essa confirmação da fé, essa tradição, né, da fé. Né? Então o que acontece? Só que isso houve uma junção. É claro que trouxeram os catequistas, os missionários, né, os portugueses, mas quando vieram os escravos também, eles também trouxeram a roupagem nova. Aqui nós temos o teto da capela de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, da igreja, desculpa, não é capela, que foi uma pintura feita pelo mestre Valentim, ou mestre, não, mestre Ataíde, eu sempre confundo o Valentim e o Ataíde. Esse é o Ataíde. Então, o que acontece? Tudo isso envolvido pela inspiração da igreja,
Outra coisa que eles colocavam era o conflito entre o espiritual e o prazer, levar com que as pessoas colocassem na cabeça delas que elas estavam pecando o tempo todo, que elas precisavam se libertar, que elas precisavam chegar à igreja. Era uma maneira também de evangelizar, porque a gente sabe que a maioria das pessoas nesse período eram analfabetas, era uma maneira de se aproximar da ideologia cristã católica. Então a gente tem muitos artistas que se destacam, que nós conhecemos, Aleijadinho, Mestre Valentim, Mestre Taíde, e outros anônimos que não existem uma grande pesquisa profunda sobre eles, como padres, frades, monges, que também fizeram pinturas relacionadas aí à questão do barroco no Brasil. Formas e cores muito exploradas, né? O vermelho de uma forma também muito grandiosa, aonde que exprime essa alegria que existe dentro do barroco no Brasil, diferente do que nós vimos no barroco na Europa, que muitas vezes o vermelho representa a questão da morte, o manto vermelho. Então nós temos que Minas Gerais é um dos locais onde tem o polo cultural mais rico, né, dentro do barroco, né, e naquela época se torna uma grandiosidade de investimento barroco pela questão econômica da exploração de diamantes, de pedras preciosas e do ouro. O Aleijadinho, né, Antônio Francisco Lisboa, ele se destaca tanto na arquitetura quanto na escultura nesse período, e na pintura nós temos um destaque muito grande de Mestre Taíde. Tá? Então nós temos aí, né, um exemplo, né, que a gente coloca que é da seguinte forma. Né? O Brasil são vários barrocos. Então, cada região se desenvolveu de uma forma diferente. Aonde existiu o comércio do açúcar, como Pernambuco, e nós temos Recife, que nós falamos também que ali é o barroco esquecido, né, em Pernambuco, porque muito não se lembra da estrutura e do barroco. Nós temos destaque para Minas Gerais pela questão do ouro, Rio de Janeiro por se tornar a capital e um elo de ligação entre o Porto do Rio, Porto do Rio de Janeiro, com Minas Gerais, para que esse ouro pudesse chegar em Portugal. E acaba que, como a gente fala, né, tiravam o ouro e as pedras preciosas do Brasil, colocavam nas embarcações portuguesas para que depois fossem para as rainhas e os reis da Inglaterra, tá? Na Bahia, por ser a primeira capital, né, e é interessante porque na Bahia nós temos 365 igrejas barrocas, uma coincidência muito interessante, porque é como se você cada dia fosse visitar uma igreja diferente, tá? Esculturas muito refinadas, talhas douradas, tá? E aí nós temos também, né, um barroco muito pobre na região de São Paulo, que naquele período era um estado muito pobre, não tinha tantos investimentos, né? Os bandeirantes que desbravavam o ouro saíram de São Paulo, vieram para Minas fundando as primeiras vilas, os vilarejos que se tornaram grandes cidades a partir daí. Aqui nós temos um mosteiro de São Paulo, no estado de São Paulo, para vocês verem a simplicidade dessas construções, que eram trabalhos mais modestos, onde tinham os artistas menos experientes, e aonde não tinha pessoas com muito poder aquisitivo para que pudesse trazer grandes artistas do barroco nesse período. Bom, aqui nós temos chafariz no Largo de Marília, Ouro Preto, porque na verdade o chafariz, a água no período barroco representava muita questão da riqueza, e essa expressão do barroco brasileiro é tão interessante porque é totalmente, profundamente ligado, como eu falei para vocês, à questão católica, tá? E hoje é considerado uma das expressões artísticas, principalmente pelos modernistas brasileiros, que já comentaram isso na Semana de Arte Moderna de 22, que é a única arte tipicamente brasileira, inteiramente brasileira, foi o barroco, porque realmente usou tudo que tinha no Brasil, trazendo novas características, tá certo? E até hoje nós temos aí igrejas, né, que são preservadas com essa história, né? E, como eu falei para vocês, chafarizes, prédios importantes, palácios, moradias que têm a representação do barroco
desse período também chamado Barroco Brasileiro ou Barroco Colonial. Bom, aqui nós temos a antiga Casa de Câmara, né, e Cadeia de Mariana, Minas Gerais. Hoje é um museu, né, maravilhoso. É interessante que em frente essa antiga cadeia, né, quem já foi em Ouro Preto, desculpa, quem já foi em Ouro Preto, Mariano, já teve a oportunidade de entrar, a questão das portas, das grades, dos locais. Em frente temos duas igrejas, né? Você vê, né, a presença da construção das igrejas. Por que, Fernando, essas igrejas sempre um ao lado da outra? É porque eram feitas por irmandades, né? As irmandades, a Irmandade Nossa Senhora Aparecida levantava a igreja. A Irmandade de São Francisco falou assim: nossa, eles levantou a igreja, vamos levantar outra. E aí foram construindo-se igrejas, outros também pagavam as promessas, quando tinham um poder aquisitivo maior, levantando igrejas e grandes construções. Bom, nós temos os ornamentos esculpidos em madeira, nós temos, né, não só em madeira, mas também em mármore, quando chegavam em questões de pedras, que davam para trazer em Minas Gerais, porque era muito difícil também trazer grandes pedras de mármore, pedra sabão, que era o que era típico na nossa região. Né? Então, isso está muito presente dentro das igrejas barrocas no Brasil. Os motivos que nós temos são florais, a questão de flores, anjos, aspirais, tudo aquilo que sugere movimento era muito presente dentro das construções na arquitetura, na escultura e na pintura barroca, tá? E muitas vezes tudo isso é um combinado, tudo tinha que se encaixar, né? Então se preocupava com esse ambiente, até de forma externa, como nós estamos vendo na igreja aqui ao lado, tá? Por quê? Porque também se pensava no projeto paisagístico, o que tinha que ter em volta dessa igreja, o que as pessoas poderiam ver observando realmente essa beleza toda em volta a partir daí. Né? Então aqui nós temos os retábulos da capela da igreja de São Francisco, em São João del Rei. O que são os retábulos? E nós aprendemos aí que os retábulos são, né, a pinturas, muitas vezes, que retratam cenas bíblicas, para que as pessoas pudessem entender, naquele momento, naquele período, né, uma mensagem bíblica. No Brasil, os retábulos acabam se transformando em pequenos oratórios. Né? Então você começa a perceber nessas imagens aí de São Francisco, o altar da igreja de São Francisco de Assis, né, de São João del Rei, e o detalhe principal, né, que São Francisco está aos pés da cruz. Então, muitas vezes também percebemos aí a questão dramática também sendo muito presente. A questão da ourivesaria, né, que fica, né, o exagerado, como nós estamos vendo aí na imagem, ao meio, né, do nosso slide também, tá? Outra coisa que é interessante no barroco, que é muito pouco comentado, é a questão dos azulejos portugueses, que chegaram também nesse período. Foram mais elementos para decoração nesse período também. Eram grandes painéis, a utilização do azul e branco, grandes painéis a partir daí, que utilizavam esses dois estilos de cores, né, o azul e o branco, trazendo também mensagens bíblicas, dos santos, das histórias da Bíblia, essas mensagens religiosas, né? Porque realmente essa junção também transmitia mensagens bíblicas para as pessoas e para a população analfabeta que não sabia, né? Como não tinha entendimento bíblico, não tinha contato com a Bíblia. E além de ser um elemento simples de decoração, mas que trazia uma beleza muito grande. Um exemplo aqui na Guari que nós temos de azulejos portugueses é na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no altar, né, que tem ali a imagem de Nossa Senhora do Rosário com os dois santos que, né, têm a visão de Nossa Senhora do Rosário. É muito bonito, agora eu esqueci o nome deles, não me lembro. Tá? Bom, e o barroco em Pernambuco? Como eu falei para vocês, o barroco em Pernambuco foi considerado o barroco esquecido. Por que o barroco esquecido? Porque na maioria dos livros que nós estudamos de pesquisa não cita muito esse barroco em Pernambuco, que teve um destaque muito grande na cidade de Recife e na cidade de Olinda também. Né? E por que ali? Porque ali o que estava acontecendo naquela região? Por que ali se enriqueceu?
que é a questão do barroco. O ouro que tinha ali naquele período era a questão da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar chamava atenção, né, ali, porque dava o dinheiro e eles começam a investir também nas construções de igrejas barrocas, de igrejas e de palácios também. Né? A das igrejas que tem hoje uma preservação muito grande é a igreja de São Pedro dos Clérigos, tá? Que foi iniciada em 1728, que é um projeto de Manuel Ferreira Jacome, né? E as obras dessa igreja só foram concluídas em 1782. Né? Então a gente percebe uma verticalidade dentro da construção, né? A fachada completamente, né, barroca, feita em pedra. Isso também, né, que isso era muito incomum dentro das igrejas brasileiras no século XVIII, tá? Então aqui nós temos o interior também da igreja, né, que tem aí vamos dizer, a nave central, né, a cúpula. Aí nós temos o teto, onde foi fundado, onde foi pintado por João de Deus Sepúlveda, né, que ele traz isso na sua pintura, né, uma forma de uma pintura geométrica diferente das outras figuras, das outras pinturas que nós vamos ver mais para frente, né, não era um formato retangular, mas um formato onde tinha 8 lados, e essa pintura se chama São Pedro abençoando o mundo católico, né, que foi uma pintura feita sobre a madeira, porque a gente sabe que a maioria das igrejas barrocas existe sim tetos de madeira até hoje, né, por isso que quando pega-se fogo em alguma igreja antiga, ela queima em questão de minutos. Uma igreja, por exemplo, que foi uma cidade no interior de Goiás, uma cidade histórica, pegou fogo, a igreja, na hora que o corpo bombeiro chegou, a igreja já nem existia mais. Ela queimou em 8 minutos. Foi muito rápido, tá? Então, o que acontece? Isso aí nós temos as pinturas, porque eles também começam a trabalhar as pinturas no teto das igrejas, também, muitos pintores. Então, aí nós temos, né, um arquiteto não muito conhecido para nós, do Barroco, e um pintor também não muito conhecido para nós, também do Barroco, tá? Aí da região de Pernambuco, tá? Depois nós temos, então, o Barroco na primeira capital do país, Salvador. Aqui nós temos uma fachada do conjunto arquitetônico da igreja com o mosteiro da Ordem Terceira da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. Fernando, por que fala-se a Ordem Terceira? É terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. A terceira ordem são daquelas pessoas que não têm um estudo aprofundado para ser padre, freira, mas que são pessoas que decidem viver, né, a obra católica, viver os princípios de um monge ou de uma freira, sem estar totalmente consagrado, tá? Então é isso que se fala terceira ordem. Por isso que a gente escuta muito falar a Igreja da Terceira Ordem de São Francisco de Assis, de Salvador, Bahia, do Rio de Janeiro. São aqueles que se consagram às ideologias católicas, mas que não têm um estudo, né? Não podem celebrar uma missa, não podem ali fazer parte de um contexto mais à frente dentro da igreja, tá? Mas vivem em uma clausura e em questão de oração, tá? Aqui nós temos a parte lateral do conjunto. Olha, tanto que é interessante. Eu vou voltar em mais para vocês entenderem. Essa frente aqui da fachada da igreja de São Francisco, né, de Assis, eu não sei se eu coloquei ela interna. Eu acho que eu me esqueci. Mas ela é toda em ouro, viu, gente? Dentro dela. Essa fachada aqui, ela foi modificada. A original dela não era dessa forma. Ela foi modificada porque quando veio o período neoclássico no Brasil, muitos queriam adaptar, né, as antigas cidades para tirar a característica barroca e colocar o estilo neoclássico. Mas antes de colocar o início neoclássico, a fachada era idêntica à entrada rebuscada desse estilo barroco aqui, que também é uma entrada de uma capela de dentro do convento,
sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, né, nesse local. Então tá aí o conjunto de todo o, a igreja e o mosteiro da Terceira Ordem de São Francisco de Assis. Um estilo barroco. Né? Olha a fachada principal aí, né? Da igreja. As figuras de santos, de anjos, os motivos florais, os arabescos, né, que estão aqui em volta, o exagero, como eu sempre falo para vocês, o exagero, que traz também uma ideologia que muitos colocam, que é o rococó. Ah, pera, mas eu já ouvi falar do rococó e tal, mas o rococó, gente, ele é dentro do barroco brasileiro. Olha aqui, tem até uma arvinha, tá vendo? A natureza, ela se manifesta em todos os sentidos. Nada segura a mãe natureza, como se diz. Tem uma arvinha aqui. Essas linhas contorcidas e a imagem de São de Assis, dos anjos, né? São características muito fortes do barroco. Eu não coloquei, gente, essa igreja, eu esqueci, eu não coloquei ela interna. Essa igreja ela é toda de ouro. Essa igreja de São Francisco de Paula, e depois também outra igreja que ele também colaborou, é a igreja de Santa Cruz dos Militares, também no Rio de Janeiro. Né? Os bancos antigos, olha a estrutura da igreja, a gente vê aqui perto das outras uma certa sutileza. Presença de rosácea aqui no meio, que traz uma certa iluminação, porque as igrejas barrocas também elas tinham característica de serem mais escuras. Então aqui nós temos uma igreja mais clara pela iluminação das janelas que estão em seu entorno também, tá? Então esse foi o barroco no Rio de Janeiro. E aí nós temos o barroco pobre, né, da região pobre de São Paulo. Por quê? Né? São Paulo, né, a gente sabe, foi fundada aí no século XVI, né, não tinha o mesmo desenvolvimento em volta, então não existia um desenvolvimento muito a questão do ouro, e depois, mais tarde, aí nós temos São Paulo como todas, mas aí você percebe a diferença das outras igrejas barrocas. Claro, não deixa de ter a sua beleza, a sua grandiosidade também, mas de uma forma mais simples. Dentro da igreja, então, como falei para vocês, existe o Museu de Arte Sacra, as imagens também que eram feitas nesse. Então, sim, vocês têm esses 3 exemplos das pinturas que ele realizou, né? Foram poucas. Essas são aqui realmente nós temos, né, maior contato. É interessante perceber que dos Sagrados Corações, que fez aquela pintura que está do lado do altar na Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a pintura também na capela da IMEPAC, que era a paróquia Rainha da Paz, no período que os padres tomavam conta ali do Colégio Regina Paz. Tem uma mesma característica também da pintura do estilo barroco desse período, tá? Para vocês perceberem que muitas vezes também existiam, né, os pintores que eram padres, eram frades, eram freis, né, eram monges que aí colaboravam, né, para que essas pinturas acontecessem nessas regiões onde não tinham tanta riqueza para investir no barroco, tá? Bom, e aí nós temos o barroco mineiro. Aí nós temos essa arquitetura brasileira riquíssima e maravilhosa, tá certo? Bom, o barroco mineiro, então, eu vou, como nosso tempo já está estourando, vai dar tempo de eu entrar, então eu vou continuar o tema do barroco mineiro na próxima aula, tá certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim ou não? Moçadinha do meu coração, tá tudo bem? Tranquilo? Então tá certo, ótimo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, meus queridos, um beijão, eu vou mandar os